E aí pessoal da NET, aqui é o Felipe de novo no canal Mundo 6. Estamos de volta com mais uma análise de capítulo aqui no canal Mundo 6. Estamos analisando hoje o capítulo 18 do mangá Re-Rise of Poseidon. E se você está vendo esse vídeo exatamente no dia que saiu, muito obrigado por assinar o grupo de membros do canal Mundo 6, porque as pessoas que assinam o grupo de membros podem assistir esse vídeo com 24 horas de antecedência. Então já agradeço desde já, né? Hoje a gente vai analisar um capítulo que é tá quase no final de Rise of Poseidon, gente. Quase no final, né, desse mangá que nos trouxe tantas alegrias, né? Finalmente deve acabar aí dentro dos próximos 4 meses por aí. O mangá já deve acabar, né? Hoje a gente vai falar sobre o combate com o Pollux e com a Nemesis, né, que está chegando ao fim. Pessoal, antes de analisar o capítulo, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e manda o vídeo para os amigos de vocês que possam ter interesse em mais novidades sobre o universo de Saint Seiya. E se você quiser e puder, torne-se membro do canal para ajudar o canal. Como eu falei, vocês podem assistir esse vídeo um pouquinho antes, se você for membro, né? E também peço, gente, se você quiser ajudar o canal de maneira indireta, você pode ir nos links do Amazon que estão na descrição e comprar produtos de Saint Seiya ou outros produtos qualqueres, né? Você pode comprar o Time Odyssey, mangás de Saint Seiya, Next Dimension, Lost Canvas, Santia Show, episódio G, né? Em especial eu recomendo esse aqui que é muito bonito, tá? Final Edition, e assim você me ajuda de maneira indireta. Inclusive, um dos inscritos comprou uma impressora no meu link lá, me ajudou bastante, agradeço, né? Não sei qual o inscrito que foi. Se você estiver vendo esse vídeo, dá um oi aqui, tá? Então, basicamente isso, né? Você tem várias maneiras de me ajudar. E agora a gente vai para a análise do capítulo 18 de Saint Seiya Re-Rise of Poseidon, a lenda da chama congelante. Vamos lá? Então, gente, basicamente esse capítulo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte vai ser o final do conflito com Pollux, né? E a segunda parte vai ser o conflito com a Nemesis, né? Então, obviamente que se esse capítulo tivesse 20 páginas, fosse um mangá semanal, ia acabar quando o Pollux fosse derrotado, né? Basicamente, a gente está começando esse capítulo agora com um flashback, né? Do Camus com o Isaac. E o Camus conta para o Isaac sobre a lenda da chama congelada, né? E ele explica sobre essa lenda, tá? E aqui a gente tem uma coisa muito legal, né, para algumas pessoas. Eu particularmente não acho legal fazer isso, tá? Não acho legal fazer isso, mas eu entendo a referência. Não é nome de personagem, mas nem nome de golpe, mas é uma referência de toda forma, tá? É contado que na era mitológica um guerreiro do gelo, né, um cavaleiro do gelo, né, ao lutar contra um deus maligno, ele descobriu a chama congelante, né? E a aparência que o Suda é o autor, tá? Usou para falar, né, desse guerreiro é a aparência do Mestre Cristal, né, lá do anime, como vocês podem ver na imagem que eu coloquei aí. Não gosto quando usa coisa do anime, tá? Isso é basicamente uma referência. Personagens do anime não existem aqui, nem as histórias do anime, mas ele usou a aparência do Mestre Cristal para a aparência desse guerreiro da era mitológica, né, que enfrentou um deus usando a chama congelante, tá? Logo mais, gente, a gente tem uma explicação sobre a chama congelante, né, que é um conceito novo, falando que é como se fosse a inversão do zero absoluto, né? Como se fosse tudo um ciclo, né? Quando você atravessa o zero absoluto, começa a ficar quente, né? Então, por isso que o nome da lenda é chama congelante, porque a partir que você avança abaixo do zero absoluto, começa a ficar quente. Existem teorias sobre isso, teorias científicas sobre isso, mas inclusive o Suda colocou aí no capítulo explicações científicas sobre isso. São pesquisas que ainda não são 100% confirmadas, né, e existem só no papel, a maioria das vezes, mas é muito legal o Saint Seiya usando esses conceitos. Kurumada faz muito isso,
E o Suda, como ele tenta ter uma escrita mais próxima do Kurumada, ele faz isso também, né? E aí nós temos o golpe, né? Everlasting Blaze, né? Uma chama que dura para sempre, uma chama eterna, né? Se fosse traduzir, talvez seria chama eterna, né? E aí ele usa o golpe e você olha no Pollux, que é quem ele está combatendo, né? É engraçado, o título que eu coloquei na thumb se refere a duas coisas, tá? Eu achei o Pollux, nesse mangá Rise of Poseidon, um antagonista muito bom. Porque é um antagonista de várias fases, né? Não foi a luta do Canon ali, que foi muito boa e derrotou ele, pronto. Não, tiveram mais fases na luta, né? Teve ele se multiplicando depois e teve essa última fase agora, né? Então é uma luta, um antagonista que durou 3, 4 fases, né? E eu acho que pro antagonista marcar, vamos dizer assim, o chefão dos soldados do inimigo marcar, precisa ser difícil derrotar ele, né? Eu acho que o Saga de Gêmeos marcou tantas pessoas porque foi difícil, precisou do Seiya aí o Ikki vai lá, se lasca, vai o Seiya de novo, né? E usa o escudo e demorou, tanto no mangá quanto no anime, e eu acho que isso realmente marca, né? Então, nos spin-off, o Pollux tem sido aí um antagonista muito, muito bom na minha opinião, tá? E você vê aí que esse golpe do Izaki, o inimigo não para de pegar fogo. É como se fosse um amateraço, né? Lá do Naruto, né? E o Pollux, ele quer levar todo mundo junto com ele, né? Porque ele já viu que já era pra ele, não vai parar de queimar ali, né? E aí voltamos um personagem que tinha caído no Satan Imperial, né? E aí ele volta, né? Percebe que o que ele tem tentado fazer, seguindo os deuses, é um erro, né? Em relação a como os deuses veem a humanidade. Ele tem algumas justificativas aí, né? Do Cadmus, né? O Cadmus, que foi o terceiro espírito da Nêmesis que foi combatido nesse mangá, foi derrotado pelo Canon e pelo Caça. Ele volta agora e ele agarra o Pollux, né, e leva ele para o céu. E aqui nós temos uma referência à fala do filme do Abel, né, quando o Saga sobe com o Jaú, né, e fala que se eles subirem eles vão queimar até os ossos. Tem uma fala idêntica, quase idêntica agora no Rise of Poseidon, porque eles estão com a chama congelante e ele está ali segurando o Pollux e eles começam a subir e a chama congelante destrói os dois, né? E aí nós temos o fim dessa parte da luta contra o Pollux. Adorei, desde quando começou a parte que pareceu uma luta de boxe, né, do Canon contra o Pollux, né? Aí depois, quando o Pollux começa a ter novos poderes, se multiplicar, né, quando ele meio que volta, né? E depois, né, agora nessa última parte da luta dele, né? Muito bom. E ele meio que morre, fazendo referência ao Castor, que é o irmão dele, né? Bom, agora a gente vai para a segunda parte, tá? Versus Nêmesis. Luta contra a Nêmesis agora, gente. Nós temos aí 4 generais marinas, né? O Bayan, Sorrento, Krishna e o Yo, né? Os 3 estão ali, né? Mais ou menos, né? O Yo, o Bayan e o Krishna estão dando suporte pro Sorrento tentar tocar uma música que atingir o coração da Nêmesis. Esse é o propósito, né? E eles protegem o Sorrento dos golpes, né? Ficam todos lascados aí, né? E aí chegam os outros, né? O Canon, o Caça e o Izaki, que estavam lá lutando com o Pollux, chegam juntos e agora nós temos a união dos 7 generais marinas, né? Os 7 generais marinas se unem contra a Nêmesis, né? E bom, nesse momento, o plano continua esse. O Sorrento, ele quer tocar uma música e chegar ao coração da Nêmesis, né? Eles não podem derrotar um deus, talvez, mas eles podem mudar o coração de um deus, talvez, né? Então, basicamente isso. Inclusive o Canon fala, se a música falhar eu vou atacar. Vai atacar o quê? Você vai apanhar, né? Mas enfim, é o que ele fala, né? E o Sorrento, ele toca a música. A gente vê uma cena bem legal
uma apresentação dos sete generais marinas unindo o Cosmo para enfrentar a Nemesis, para dar força para a música do Sorrento, né? E de fato, gente, o Sorrento consegue fazer um change of heart, né? Uma mudança de coração. Me lembrou até Persona isso, hein? O mudar o coração, né? Roubar o coração, né? Mudar o coração da Nemesis, né? E aí ela começa a refletir, não era isso que a Justiça, a amiga dela, ia querer e tal. Começa a refletir, né? E quando acham que tá tudo bem, já tá tudo acabado, ela muda, né? Ela dá um ataque de novo no Sorrento e a gente vê que tem algo diferente com a Nemesis. E ela começa a ficar com o olho igual o Saga ficava quando tava possuído, né? E o que aconteceu foi o seguinte: o Pollux, a alma do Pollux, possui a espada da Nemesis, né? Ou a Nemesis em si, ali dá a entender que é a espada que ele possui. E a Nemesis fica desse jeito aí, igual o Saga possuído, e a luta vai continuar, né? Vai continuar. E eles dizem que agora não é mais com eles, né? Ela diz que eles não têm como enfrentar agora, ela é uma deusa com todo o poder, e diferente da Nemesis, que tinha uma, vamos dizer assim, não era tão má antigamente, aparentemente o Pollux, ele sempre teve esse plano, né? Então eu acho que a estratégia do Change of Heart não vai funcionar com o Pollux, né, possuindo a Nemesis, né? E, bom, chega o principal, o grande Imperador Poseidon. Imperador Poseidon, ele vai chegar, né, para o combate finalmente, tá? E a gente tá chegando no final do mangá, né? Inclusive tem uma cena engraçada que a Nemesis fala que o Poseidon sempre foi sossegado, né? É engraçado porque em vários momentos o Poseidon tá dormindo e ele não gosta de ser acordado. Então acho que é uma brincadeira aí do autor, falando que o Poseidon é um deus sossegado, um deus preguiçoso, né? A gente vai ter o combate agora de Poseidon contra a deusa Nemesis, né? E nós temos mais 2 capítulos, né? Escrevam aqui embaixo nos comentários o que vocês acham que vai acontecer nesses 2 capítulos. Estamos chegando ao fim dessa grande história que nos deixou muito felizes. E eu espero que no futuro, né, nós tenhamos o Sensei canônico e tenhamos histórias também como essa, né, que sejam mais próximas ao que é o Sensei, que é pra gente aproveitar mais. Pessoal, um abraço, tchau, tchau.